Chamo a julgamento o recurso na representação 0600-969, sob a mesma relatoria, em que recorrentes do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, Nacional e outro, recorrida Google Brasil Internet Limitada e ainda recorrido canal Hipócritas. Senhora Presidente, excelentíssima senhora Presidente, excelentíssimos ministros, ilustre ministro relator, representante do Ministério Público, advogados aqui presentes. As imagens, elas falam por si, e, de fato, não existe nenhum humor nessas imagens. O que se verifica nessas imagens, na verdade, é uma construção de um estereótipo que deve ser rechaçado pela Justiça Eleitoral, especialmente em momentos de campanha tão curto, em que não há qualquer possibilidade do candidato ou de quem quer que seja, que é chamado de terrorista, ou seja, que é caluniado, que isso é crime, de reverter a situação. Basta ver os comentários dos vídeos, são todos comentários ofensivos, basta ver a repercussão, que são sempre nesse mesmo sentido, e o que se está construindo é um estereótipo que está solidificando, ou seja, Guilherme Boulos é terrorista. Isso não foge ao humor. O que está à discussão, talvez, nesse julgamento, é uma questão importantíssima para toda a eleição brasileira, não só para essa eleição, mas para todas as próximas eleições. O candidato, ou quem quer que seja, pode se esconder num canal que se titula de humor, para, então, dizer que o outro é criminoso? Em outras palavras, consolidando essa regra de que isso é humor, qualquer candidato, para, então, denegrir a imagem de outro, ou de partido, ou de candidato, ou de minorias, ou de quem quer que seja, pode fazer um canal de humor e pode chamar outro de bandido? Por exemplo, consolidando essa ideia de que o humor, isso é humor, chamar o outro de terrorista, de criminoso é humor, pode, então, um canal de humor que não congrega com as ideias, por exemplo, do Bolsonaro, fazer uma cena em que ele está estuprando alguém, fazendo referência, por exemplo, à questão da Maria Rosário? Mas é humor. É humor. Eu posso chamar de estuprador? Porque parece que evidente, ou parece que fica fácil nós entendermos que, como Guilherme Boulos, representante do movimento Trabalhadores Sem Teto, então seria fácil imaginar que ele faz ações que não sejam, talvez, tão aceitas pela direita, tão aceitas pela mídia, de queima de pneus e, às vezes, até de ocupação de prédios ocupados. Então, seria fácil imaginar que, nesse caso, eu posso chutar um cachorro morto. Mas vamos nos colocar a todos aqui, porque se o humor pode chegar ao Guilherme Boulos, ele pode chegar a qualquer um de nós que estamos aqui no plenário. Qualquer um de nós. Então, a título de humor, eu posso imputar a qualquer pessoa, do presidente da República, aos ministros das Cortes Superiores, aos desembargadores, aos juízes, a qualquer pessoa, um crime, seja ele um crime de furto, seja ele um crime mais grave. Esta comunicação foi veiculada no espaço da internet. Isto não é rádio, isto não é televisão, isto não é cinema. Isso acontece no espaço, diriam alguns, semi-anárquico, em que funciona a internet, de absoluta exacerbação da liberdade de expressão e veiculação de praticamente todo e qualquer conteúdo em qualquer lugar do planeta. Dito isso, o Ministério Público, tendo feito esse destaque de em que veículo nos encontramos, destaca o Ministério Público que uma das qualidades peculiares da internet é a possibilidade de todo e qualquer um afirmar e contra-afirmar. Não estamos aqui no espaço televisivo, onde alguém usando um espaço pago pelo contribuinte e rateado pelo legislador de forma assimétrica, equânime, mas assimétrica, pode estar abusando desse espaço nos meios de comunicação social pagos pelo contribuinte. Isso é a ágora eletrônica da internet, onde qualquer um pode fazer uma postagem em sentido contrário
E, possivelmente, isso é um canal do YouTube, abaixo desse vídeo é possível que N pessoas se expressem de modo contrário ou favorável. Diga-se de passagem que, muito possivelmente, esta sessão deve estar sendo transmitida pela internet e talvez as pessoas estejam em tempo real comentando e, quiçá, nos criticando severamente, nos aplaudindo ou nos elogiando na sua liberdade de expressão deste veículo. O terceiro elemento que o Ministério Público gostaria de ressaltar é que deveríamos expandir, neste caso, categorias que não devem ser misturadas de modo automático. Não devemos sempre colocar no mesmo pacote a discussão sobre fake news, discurso de ódio e humor. São coisas distintas e que tem que separar cada uma delas. Ora, um canal que se chama Hipócritas, assumidamente é falso. Pelo próprio nome, ele é falso, ele não merece crédito, ele já se afirma como não merecedor de crédito. Então, a toda evidência, não estamos aqui no campo de discussão de chamam fake news, eu prefiro falar de desordem informativa, assimetria no campo das comunicações. Não se trata aqui de um problema de fake news. Segunda coisa, discurso de ódio. Igualmente, não se trata de discurso de ódio, porque o destinatário do discurso não é um grupo vulnerável, não é uma categoria sensível, mas é um candidato, alguém que se apresenta na arena pública para escrutínio do eleitorado. E aí, sim, quem se dispõe quem tem a nobreza de se dispor a submeter-se ao crivo do eleitorado nas urnas, tem que estar preparado para a crítica ácida, dura e uma absoluta varredura sobre todas as suas virtudes, defeitos e as potenciais opiniões que qualquer um possa ter a seu respeito. Então, não cabe ao ver do Ministério Público a invocação de discurso de ódio quando o destinatário desse discurso é um candidato. Um ambiente de realidade distorcida ou exacerbada com a finalidade indiscutível de fazer humor, de qualidade que é discutível, é verdade, mas o objetivo buscar o ambiente cômico, buscar a veia cômica dessas afirmações. Ademais, não se tem na legislação eleitoral vedação alguma à expressão de preferência por este ou aquele candidato por parte de humoristas que divulguem seu trabalho na internet, ambiente de ampla liberdade de manifestação e de opinião. Não é correta a extensão ao cenário das redes sociais, como parecem pretender os recorrentes, das normas sobre tratamento isonômico previstas na lei das eleições aos concessionários de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens. Registre-se ainda, como expresso no parecer do Ministério Público, que os vídeos sob exame enquadram-se na esfera de proteção consagrada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da EDIM 4451, relator ministro Alexandre de Moraes. Sua Excelência está aqui presente para a nossa felicidade hoje e não vai me deixar faltar com a verdade no que toca à correta interpretação desse precedente. De fato, esse importante precedente do Supremo Tribunal Federal reforça a orientação de que o debate eleitoral suscitado por meio da arte, do humor e da sátira deve ser especialmente protegido, de modo a auxiliar a formação de juízos críticos por parte do eleitor. Com efeito, a prevalecer a tese exposta na exordial e reiterada no recurso ora exame, os humoristas estariam impossibilitados de utilizar sátiras e encenações exageradas para expor quaisquer críticas às ações, às posições políticas e às pessoas dos candidatos, o que se apresenta como verdadeiro contrassenso no ambiente plural de debate de ideias que caracteriza o regime democrático. Esse caso, senhora presidente, ele é bastante significativo porque ele se insere numa tradição de precedentes de liberdade de expressão que dizem com programas de humor. E aqui eu menciono um precedente da Suprema Corte americana que orienta essa peça humorística que afirmava que a iniciação de um determinado personagem da vida pública americana, que era o pastor Jerry Falwell, um líder conservador, a iniciação sexual dele se dera com a mãe numa relação incestuosa. E isso foi objeto de uma contestação e que a disputa chegou na Suprema Corte, a Suprema Corte assentou que no contexto da distorção da realidade, típico do humor, da charge, enfim, da sátira, aquela afirmação não poderia nunca ser tomada como verdadeira por parte dos receptores,
da mensagem, de modo a gerar qualquer dano, gerar qualquer prejuízo. Eu não conheço muito de linguística ou de semiótica, mas sei que o contexto muda consideravelmente o sentido das expressões, o sentido das mensagens, né? O pouco que eu li lá do Genaro Carrió no Notas sobre Jeito e Linguagem, isso fica muito claro. Quer dizer, uma norma num determinado ambiente, num determinado sistema tem um significado, num outro tem um significado completamente diferente. Se eu digo que quebrei o rádio num jogo de futebol, tem um sentido, num hospital tem outro sentido completamente diferente. Então, nesse contexto, em que as palavras são proferidas por um canal manifestamente farsesco, humorístico, eu não posso ver nessas palavras a imputação de um crime que geraria a tipificação, a adequação ao tipo penal, tanto da calúnia ou da injúria, enfim. E, por essa razão, eu mantenho a decisão monocrática, negando provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente. Neste caso, nós estamos a ver que, embora não tenha verticalizado nessa direção, mas essa representação trouxe a debate aquilo que Lyotard, na obra sobre a pós-modernidade, chama de metanarrativa. Disse algo, na verdade, querendo se dizer coisa diversa. E esta coisa diversa que vem encoberta é, na verdade, a narrativa, o conteúdo que está num continente da grande narrativa. O problema é que, nesse momento, não me parece que a Justiça Eleitoral e o Poder Judiciário hajam instrumentos para superar esses limites tênues e fazer um controle sem que também seja ferida a própria compreensão da liberdade de expressão. De modo que eu estou acompanhando Vossa Excelência, mas enalteço o debate que está sendo trazido aqui à colação, e creio que hoje levantou-se uma pontinha de uma cortina do futuro que nos espera nesse tipo de análise de exame para o futuro. Com essa observação, acompanho Sua Excelência. Ministro Fachin, desculpe, senhor presidente, só seguindo aqui a linha do ministro Fachin, outra questão que me parece relevante, que esse caso suscita, mas que não é, e nós não temos condições de apreciar nesse momento, é algo que também foi levantado da brilhante sustentação do advogado da parte recorrente, no que diz respeito às vedações de propaganda na internet, a questão de somente ser possível a propaganda paga, impulsionada no site do candidato, etc. De fato, abre-se aqui um outro questionamento. Até que ponto determinados canais não podem ser patrocinados para orientar as suas manifestações em favor desse ou daquele candidato? Isso é uma preocupação que não se põe nesse caso, mas é algo que, muito provavelmente, em breve será posto à apreciação desse tribunal. E haverá de se fazer um controle também dessa nova face da propaganda política por meio desses canais privilegiados que têm, dentro do ambiente de liberdade de expressão da internet, protegidos pelo entendimento da especial proteção do humor, tal como assentado pelo Supremo, uma voz bastante privilegiada. Presidente, hoje a sessão do TSE está extremamente filosófica, né? Porque discutimos o que é a verdade no caso anterior e agora o que é o humor, né? O eminente ministro, o eminente... Ou o sarcasmo. Advogado disse que não é do humor, né? O que é o humor, né? Mas eu gostaria de rapidamente, presidente, dizer que nós só podemos discutir o que estamos discutindo hoje e colocar e ver essa filmagem na internet, porque nós vivemos num amplo momento de democracia no Brasil. E o Supremo Tribunal Federal, nós participamos, eu, Vossa Excelência, o ministro Edson Fachin, no dia 21 de junho, na ADI já citada pelo eminente ministro relator, na 445, nós discutimos amplamente essa questão e quero recordar que 2 pontos ficaram definidos. O primeiro é a absoluta impossibilidade de tentar, em relação ao humor, às sátiras, sejam sátiras irônicas, sarcásticas, se pretender definir conteúdo, formatação, programação, restringir a criatividade. Nós podemos gostar ou não. Podemos entender que há humor ou não.
Mas aí é algo subjetivo. O que nós não podemos fazer é censurar. Mas também ficou definido, e talvez não tenha sido dada tanta divulgação, porque a questão do humor, da sátira, é mais, vamos dizer, é mais marqueteira, né? Acaba tendo uma paixão maior. Ficou também afastada a vedação em relação à liberdade jornalística e de opinião, ou seja, ficou afastada a possibilidade de se vedar que determinados meios jornalísticos apoiem um determinado candidato, favoreçam um determinado candidato. É como ocorre em todas as democracias do mundo, das grandes democracias. Ninguém aqui pensaria em censurar o New York Times, que às vésperas de toda eleição presidencial editam no editorial qual candidato está apoiando. O Brasil vem, e essa justiça eleitoral, e principalmente o TSE talvez seja o maior vetor nesse sentido, no sentido de importância de se atingir, o afastamento da tutela ao eleitor. Numa democracia não pode se tutelar o eleitor. Eleitor, você só deve ouvir isso, você só pode ouvir aquilo. O eleitor não é incapaz. O eleitor sabe olhar uma coisa como essa, sabe que isso não é, como bem disse o eminente vice-procurador-geral eleitoral, sabe que não é notícia verdadeira, sabe que não se confunde com fake news, que não se quer levar uma notícia falsa como verdadeira, sabe que não é discurso de ódio, sabe que é uma sátira. Ele pode achar absolutamente sem graça, pode achar engraçado, pode achar mais ou menos, mas o eleitor sabe diferenciar, e não compete a órgãos estatais realizarem essa censura. Se se tratasse de direito de resposta, o meu voto seria numa linha. Mas aqui, como bem destacou o doutor Humberto, nós estamos no terreno da internet e também já foi explicitado que o direito de resposta sequer está em jogo porque é assegurado, até pelo meio, né, pelo próprio canal, pelo que eu compreendi. Eu entendo que o debate há de se fazer de uma maneira muito séria, sobretudo considerando o significante e o significado, não no sentido da semiótica, mas no sentido psicanalítico, porque, na verdade, por isso que digo que o ministro Fachin aludiu à questão da metanarrativa. Quer dizer, o que se pretende com um vídeo, em que medida, né, se fixam os conceitos, se fazem ataques e se formam consciências. Mas a nossa liberdade de expressão, né, tão cara, assegurada constitucionalmente, é uma zona limítrofe. Penso que voltaremos, tenho absoluta certeza que voltaremos com muita seriedade a esse debate, e, sobretudo, porque é muito difícil votar quando se entende que a peça, no caso, não digo humorística, sarcástica, é de extremo mau gosto. Né? É de extremo mau gosto, no mínimo. Né? Mas entendo extremamente ponderadas as colocações todas do ministro Carlos e os fundamentos extremamente bem esgrimidos. Acompanho Sua Excelência, faço esse registro, é um tema de muita delicadeza, proclamo o resultado, que por maioria de votos, vencido o ministro Admar, negou-se provimento ao recurso.